Entre tantos tipos de jejum na Bíblia, o de Daniel é um dos que mais provocam resposta divina. O que há nesse estilo de consagração que faz o céu se mover, anjos descerem e revelações serem liberadas? Antes de te mostrar como jejuar, você precisa entender por que ele atrai tanto a atenção de Deus. E é exatamente isso que vamos falar agora. Fique comigo, porque durante o vídeo farei uma revelação especialmente para você. Não perca! No capítulo 10 do livro de Daniel, encontramos um homem aflito. Daniel havia tido uma visão perturbadora. Ele entendeu que algo sério estava acontecendo no mundo espiritual. Então, ele não simplesmente orou. Ele se humilhou. Ele se separou. Ele se colocou em um nível de busca profunda. Por 3 semanas completas, Daniel se privou de alimentos saborosos, carne e vinho. Ele também não se ungiu com óleo, um símbolo de vaidade e conforto na época. O que Daniel buscava? Ele queria entendimento espiritual, ele queria respostas, ele queria a atenção de Deus. E ele sabia que essa atenção não era comprada com palavras bonitas, mas com rendição total. E aqui está o ponto que muda tudo. O céu respondeu. Um anjo foi enviado com uma revelação poderosa e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Você percebe o impacto disso? Daniel jejuou por 21 dias, mas a resposta veio no primeiro dia. O problema é que uma batalha espiritual impediu a chegada da resposta. E isso nos ensina algo vital. O jejum de Daniel move o céu, mas também ativa o inferno. A resistência espiritual é real, e é por isso que a persistência é necessária. Mas por que o jejum de Daniel atrai Deus? Primeiro, porque ele demonstra humildade sincera. Daniel não estava fazendo um jejum para impressionar ninguém. Ele não fez alarde, não chamou atenção para si. Ele fez um voto silencioso, íntimo. Isso mostra que o foco dele não era o milagre, mas o próprio Deus. E essa sinceridade toca o coração do Pai. Segundo, porque ele exige renúncia verdadeira. Esse jejum não é completo como o de Jesus no deserto, mas também não é confortável. A proposta do jejum de Daniel é retirar excessos, luxos, prazeres, alimentos saborosos, carne, doces, entretenimento. Tudo isso é deixado de lado em troca de uma fome espiritual mais profunda. Quem faz esse jejum de verdade está dizendo: Senhor, mais do que as delícias da terra, eu quero tua presença. E terceiro, porque revela uma busca intencional. Daniel não jejuou por religiosidade. Ele tinha um propósito: compreender os tempos, ouvir Deus, entender os planos celestiais. Essa intenção pura ativa algo no mundo espiritual. O jejum de Daniel, quando feito com o coração certo, revela uma alma que clama por intimidade. E você? Já sentiu que ora, busca, mas parece que nada acontece? Já desejou ouvir a voz de Deus com mais clareza? Já se viu em meio a confusões, decisões importantes, guerras invisíveis, e tudo o que queria era uma direção segura? O jejum de Daniel pode ser o caminho, mas não adianta fazer por fazer. O segredo não está apenas nos alimentos que você deixa de comer. Está no coração com que você entra nesse processo. Agora que você entendeu por que o jejum de Daniel atrai o coração de Deus, é hora de aprender como fazer esse jejum da forma certa, sem cair em religiosidade, sem transformar em dieta e sem perder o foco. Então, quanto tempo dura esse jejum? Biblicamente, ele durou 21 dias, 3 semanas completas, como lemos em Daniel 10, 2-3. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas. Ou seja, o tempo estabelecido por Daniel foi de 3 semanas. Mas atenção, o número 21 não é mágico. O que importa é a entrega. Existem pessoas que fazem 7, 14 ou até mesmo 40 dias com o mesmo padrão de Daniel.
O foco é a consistência espiritual durante o período estabelecido. Mas, o que pode e o que não pode comer? Daniel retirou manjares desejáveis, carne, vinho e óleo. Isso significa que ele se alimentava com simplicidade, sem temperos refinados ou alimentos prazerosos. Ele comia vegetais, grãos, frutas e bebia água. Aqui está uma lista básica de alimentos permitidos: frutas, legumes, verduras, grãos integrais, castanhas, amêndoas e água, sem adição de açúcar ou sabores artificiais. E quais alimentos evitar? Carnes, doces, refrigerantes, leite e derivados, produtos industrializados, alimentos refinados, café e bebidas estimulantes. Mas entenda, mais importante do que a lista de alimentos é o que está acontecendo no seu espírito durante esse tempo. Dito isso, o que deve ser feito durante o jejum? Durante os 21 dias é essencial separar momentos diários de oração, meditar profundamente na Bíblia, Salmos, Provérbios, Evangelhos, o próprio livro de Daniel. Evitar distrações, redes sociais, TV, séries, ambientes que tiram o foco de Deus. Fazer anotações espirituais. Escreva o que Deus te mostrar em oração. O jejum de Daniel é como abrir um canal direto com o céu. Cada dia que você se separa, é como se estivesse dizendo: Senhor, eu estou aqui, com fome da tua presença, não da comida. Mas qual deve ser o propósito? Essa é a chave que muitos ignoram. Nunca entre em um jejum sem propósito. Daniel jejuou por entendimento e revelação. E você? Qual é o seu motivo? Aqui vai alguns propósitos válidos: direção de Deus em uma decisão, liberação de respostas, restauração da vida espiritual, intimidade com o Espírito Santo, libertação de vícios, opressões ou cadeias emocionais. Escreva seu propósito, ore sobre ele todos os dias, não se distraia. Deus ouve orações com propósito, mas se afasta de jejuns vazios, feitos só por tradição ou modismo. Agora preste muita atenção, porque essa parte pode ser o ponto mais importante até aqui. Existem atitudes que podem anular completamente os efeitos espirituais do seu jejum, mesmo que você fique 21 dias sem comer carne, doces ou qualquer alimento saboroso. Veja o que pode anular o seu jejum: fofocas, críticas e palavras torpes, orgulho espiritual, se achar melhor porque está jejuando, falta de arrependimento de pecados ocultos, assistir conteúdos mundanos durante o jejum, brigas, mágoas não resolvidas e coração dividido. Jejum não é só abstenção, é transformação, é arrependimento, é busca. Isaías 58 mostra claramente que Deus rejeita jejuns que não têm amor, justiça e sinceridade. Porventura não é este o jejum que escolhi: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo. A pergunta que fica é: você está pronto para entrar em um período de 21 dias onde o céu se move, os anjos são liberados e a voz de Deus se torna clara? Se o jejum de Daniel fosse apenas mais uma prática religiosa, ele não incomodaria o inferno. Mas por que então tantos ataques surgem quando alguém decide jejuar assim? Porque esse jejum tem o poder de mover o céu e confrontar o inferno. Quando Daniel começou, houve uma movimentação tão forte nas regiões celestiais que o próprio anjo enviado por Deus foi retido por um príncipe demoníaco por 21 dias. Sim, houve uma guerra espiritual desencadeada por causa da oração e do jejum de um só homem. Em Daniel 10:12, o anjo diz: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Isso é poderoso. No momento em que Daniel se humilhou e jejuou, Deus ouviu. E mais, Deus enviou uma resposta através de um mensageiro celestial. Mas veja o que aconteceu no versículo seguinte: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui está o segredo. O jejum de Daniel rompe barreiras espirituais invisíveis. Ele acelera respostas, mas também revela que existe resistência espiritual no caminho.
Enquanto Daniel jejuava na terra, o anjo batalhava nos céus. O reino espiritual estava em conflito. Isso mostra que muitas vezes a resposta já foi liberada por Deus, mas há oposição no caminho. O seu jejum não força Deus a responder. Ele desbloqueia o que já está sendo enviado, limpando o caminho, removendo resistências, desfazendo laços ocultos. E sabe o que fortalece os anjos nessa guerra? A persistência na fé, na oração e na santidade. O mesmo capítulo mostra que Daniel teve visões profundas e entendimento além do natural durante o período de jejum. Quando se jejua com entrega e oração, o Espírito Santo amplia os sentidos espirituais. Passagens da Bíblia ganham nova vida. Decisões difíceis se tornam claras. Você passa a discernir o que é de Deus e o que é engano com muito mais nitidez. Durante esse jejum, muitos relatam sonhos com significados espirituais, direção de Deus para decisões importantes, sensibilidade aumentada ao pecado, desejo intenso de se consagrar, voz interior mais clara e alinhada à palavra. Daniel não apenas recebeu revelações, ele viu uma manifestação do próprio Senhor. Em Daniel 10, 5-6 lemos: Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, com os lombos cingidos com ouro de Ufaz, e o som das suas palavras era como o som de uma multidão. Daniel viu Jesus em sua forma glorificada. Esse encontro foi tão intenso que os outros homens que estavam com ele fugiram. Daniel caiu com o rosto em terra, sem forças. Agora reflita. Esse tipo de experiência não vem com vida superficial. Vem com separação. Vem com busca. Vem com jejum. Essa é a armadilha final. Julgar o resultado do jejum pelos olhos naturais. Nem sempre os céus vão se abrir visivelmente. Nem sempre uma voz será ouvida. Nem sempre virá uma resposta espetacular. Mas isso não significa que nada está acontecendo. Muitas vezes, Deus está quebrando cadeias que você nem sabia que existiam, moldando seu caráter em silêncio, testando sua perseverança, trabalhando em pessoas ao seu redor, mesmo que você não veja. O jejum de Daniel não é sobre milagres rápidos, é sobre transformação duradoura. Se você começou a jejuar e as coisas pareceram piorar, não desista. Isso é sinal de que a batalha espiritual foi acionada, e quem vence é quem permanece. Lembre-se, Daniel não viu resultado no primeiro, no quinto ou no 15º dia, mas ele não parou, e por isso a resposta chegou. E chegou com glória, com revelação, com presença, com poder. A pergunta é: quantos dias você está disposto a permanecer até que o céu responda? Agora que você entendeu o poder, os fundamentos e o impacto espiritual do jejum de Daniel, é hora de falar sobre o que mais afasta os resultados, os erros ocultos que anulam a força desse jejum. São práticas comuns, mas perigosas, e podem transformar um tempo de busca intensa num ritual vazio, sem frutos. Esse é o erro mais comum. Pessoas decidem cortar alimentos, mas continuam com o coração distante de Deus. Não oram, não leem a palavra, não se separam do mundo. Resultado: apenas fome. O jejum de Daniel precisa estar acompanhado de oração constante, leitura da Bíblia e uma disposição genuína de se consagrar. Jejuar e não buscar intimidade com Deus é como construir uma casa sem alicerce. O alimento foi deixado de lado, mas o espírito ficou vazio. Muitos entram no jejum de Daniel esperando que em poucos dias portas se abram, enfermidades desapareçam, dívidas sejam pagas e tudo mude. Mas o foco do jejum não é receber coisas, é se tornar alguém diante de Deus. Se você jejua apenas por bênçãos materiais, talvez até receba algo, mas será superficial. Agora, se você jejua para ser mais parecido com Cristo, para se esvaziar de si e ser cheio de Deus, os resultados serão eternos. Deus procura corações sinceros, não negociadores espirituais. Outro erro fatal é tentar barganhar com Deus. Jejua de dia e peca de noite. Jejua nas refeições, mas alimenta a mente com entretenimento impuro, fofocas, ira,
mágoas. O jejum de Daniel é, antes de tudo, um tempo de separação, de santidade, de limpeza do coração. Isaías 58 deixa claro que o jejum que Deus escolhe não é apenas deixar de comer, mas soltar as correntes da injustiça, desfazer julgos, repartir com os necessitados, buscar pureza de coração, ficar horas lendo rótulos, escolhendo alimentos permitidos, preocupando-se mais com a tabela nutricional do que com a comunhão com Deus. Também é erro. Lembre-se, o foco do jejum não é o cardápio, é o coração. Coma de forma simples, natural, saudável. Mas não faça da comida o centro da experiência. Deus não é atraído por uma refeição sem carne. Ele é atraído por um coração quebrantado. Esse talvez seja o maior de todos os erros. Muitos completam os 21 dias e voltam a viver como antes. O mesmo padrão de oração fraca, a mesma rotina espiritual apagada. O propósito do jejum de Daniel não é apenas gerar um impacto momentâneo, mas criar uma nova rotina de intimidade com Deus. Se você jejuou e voltou ao normal, algo deu errado. O verdadeiro fruto do jejum é ter mais prazer na presença de Deus do que em qualquer banquete, ouvir a voz do Espírito Santo com clareza, amar mais a palavra do que séries, redes sociais ou notícias, desenvolver hábitos eternos, não apenas temporários. Estabeleça um horário fixo de oração, nem que seja curto, mas fiel. Continue separando dias para jejuns parciais, mesmo que uma vez por semana. Consuma conteúdo que alimente sua fé, mensagens bíblicas, louvores, livros edificantes. Permaneça em vigilância contra velhos hábitos. O inimigo sempre tenta trazer de volta aquilo que Deus já te libertou. Crie um propósito espiritual mensal, como orar por alguém, estudar um livro da Bíblia ou visitar pessoas para ministrar. O jejum de Daniel não é mágico, não é fórmula, não é ritual. Ele é um grito silencioso de alguém que reconhece que a presença de Deus é mais necessária do que o alimento, o prazer ou a distração. É por isso que Deus se aproxima. Porque quando alguém nega o prato e busca a face, o céu se move.